Olá, tudo bem? Professor Rodrigo Woloski, do auladê.com.br, para hoje nossa aula 1, a aula de história, dos nossos fundamentos históricos, uma aula introdutória, e também a gente vê a tradicional linha do tempo, ou ainda a periodização da história. Ok, pessoal? Então vamos começar aqui dizendo o que é história, afinal de contas. Historiar, né? História. História é a ciência que estuda o homem no tempo e no espaço. Espaço, pessoal, é a geografia, é o planeta Terra, é onde nós, seres humanos, vivemos. O tempo, bom, o tempo é uma forma para nós organizarmos o passado, o presente. Tá? O tempo na ciência nada mais é do que o movimento da Terra em torno do próprio eixo, em torno do Sol. Ou seja, a cada giro completo da Terra no próprio eixo é um dia, e um giro completo da Terra em torno do Sol, nós dizemos que é um ano. Por exemplo, uma pessoa que tem 30 anos de idade, ela tem 30 giros completos em torno do Sol. Certo, pessoal? Então isso é o tempo, uma forma para nós organizarmos com os dias, com os anos, décadas, séculos, milênios, e o calendário, que é a forma mais prática de organização. Lembrando então, a história é a ciência que estuda o homem, o ser humano, no tempo e no espaço. Certo? E essa história, pessoal, ela é dividida em gavetinhas históricas, em períodos históricos, que é a nossa tradicional linha do tempo, que depois nós vamos fazer juntos. E a primeira gavetinha da história, lá na nossa linha do tempo, é a pré-história, do surgimento do ser humano até a invenção da escrita, mais ou menos 4.000 a.C., pelos sumérios. Lembrando que a linha do tempo ela foi criada pelos europeus, ou seja, é a visão de um povo, é a visão de um grupo de pessoas lá da Europa, que criaram a linha do tempo a partir das suas experiências. Por isso que nós temos o final da pré-história para o início da história com a invenção da escrita. Mas nós temos que cuidar alguma coisa aqui. Quer dizer, então, o povo que não tem escrita, não tem história? Claro que tem história, são seres humanos, possuem cultura, mas pela visão do europeu, os povos que não tinham escrita estavam na pré-história, e a partir do desenvolvimento da tecnologia da escrita, bom, daí se entrou na história. Lembrando então, a pré-história é do surgimento da nossa espécie, do ser humano, até o desenvolvimento da escrita pelos sumérios lá na região da Mesopotâmia. E essa é a gavetinha da pré-história, que nessa gaveta nós vamos estudar a evolução do ser humano, os períodos da pré-história, paleolítico, mesolítico e neolítico. Bom, depois nós vamos ter uma aula para cada uma dessas gavetas aí, certo? Está aqui uma arte rupestre que nós presenciamos muito nas aulas de pré-história. Após a pré-história, pessoal, veio o período antigo, ou idade antiga, antiguidade, dividido em oriental e clássica. Bom, pessoal, nessa gaveta da história aqui, nós temos do desenvolvimento da escrita, mais ou menos 4.000 a.C., até a queda de Roma, 476 d.C. Pessoal, vamos parar um pouquinho aqui para falar esse antes e depois de Cristo. O nosso calendário, que nós usamos aqui para nos guiarmos na linha do tempo, é o calendário cristão, ou também chamado de gregoriano, que divide a história em antes de Cristo, depois de Cristo. O marco histórico dessa linha do tempo é o nascimento da figura de Jesus Cristo, quando antes dessa pessoa nascer é o período AC, antes de Cristo, e após o nascimento de Jesus Cristo é o DC. Quando for antes de Cristo, sempre estará escrito o A e o C, o antes de Cristo. Quando for depois de Cristo, pode aparecer o DC, depois de Cristo, ou se não aparecer nada, sempre será depois de Cristo. Certo, pessoal? Então, aqui voltando para o período antigo, da escrita, mais ou menos 4.000 a.C., até a conquista de Roma pelos povos germânicos. Roma, que era a capital do Império Romano, um importante império aqui do período antigo. Nesse período, nós vamos estudar a Antiguidade Oriental, a Mesopotâmia, o Egito, os hebreus, os persas e os fenícios. Também, na Antiguidade Ocidental, estudaremos a Grécia Antiga e a Roma Antiga, certo? Então, esse é o período antigo, que nós teremos uma aula também para essa gavetinha aqui da história. Adiante, pessoal, o período medieval, ou Idade Média, o período que vai do século V ao século XV.
Perceberam? Eu falei século V, falei século XV. Como é que a gente descobre o século? Bom, a Idade Média começou no ano de 476 depois de Cristo, certo? Lá da conquista de Roma, do Império Romano, pelos povos germânicos ou bárbaros. 476, pega o primeiro algarismo, 4 mais 1, século V. Ou ainda, se for 4, forem 4 algarismos, 1453, pega os dois primeiros, 14 mais 1, século XV, certo? Voltando aqui, a Idade Média, o período medieval da queda do Império Romano, em 476, até 1453, a conquista de Constantinopla, a queda de uma outra cidade chamada Constantinopla, atual Istambul, lá na Turquia. A Constantinopla era a capital do Império Bizantino, e ao ser conquistada pelo povo chamado turco-otomano, bom, a historiografia tradicional escolheu essa data para dizer, acabou a Idade Média, começou a Idade Moderna. O que nós vamos estudar nessa gavetinha aqui nesse período? Nós vamos estudar os reinos germânicos, a cristianização desses reinos bárbaros, o feudalismo e suas características, as cruzadas, a crise do feudalismo, a transição de feudalismo para capitalismo, no renascimento comercial, urbano e também o cultural. Então tem bastante coisa aqui para nós estudarmos num período de 1000 anos, do século V ao século XV. Passando a Idade Média, nós vamos agora para o período moderno, ou ainda conhecido como Idade Moderna. Nesse período, que vai de 1453, a queda de Constantinopla, a tomada de Constantinopla pelos turcos, até 1789, a Revolução Francesa. Pessoal, revolução é nome bonito para quê? Para mudança, transformação. Por isso que a Revolução Francesa foi escolhida pelos historiadores, na sua maior parte desses cientistas, para dizer acabou o período moderno, começou a contemporânea. Então aqui, da tomada de Constantinopla no século XV até a Revolução Francesa, no século XVIII, temos o período moderno. Nesse período nós vamos estudar, além da Revolução Francesa e do Iluminismo que fez a transição de moderna para contemporânea, nós temos aqui o período napoleônico, Napoleão Bonaparte, nós temos a Revolução Industrial, nós temos também o absolutismo, que era a política desse período lá na Europa, o mercantilismo, a economia desse período, expansão marítima, as grandes navegações, a conquista, o descobrimento das Américas e do Brasil. Então tem bastante coisa aqui também para nós estudarmos nesse período moderno, que pela visão do europeu é quando o Brasil entra. Por quê? 1500, entre aspas, né? Descobrimento do Brasil, ou conquista do Brasil pelos portugueses, mas depois, daqui a pouquinho, a gente fala um pouquinho mais da linha do tempo do Brasil. Então, período moderno, voltando da queda de Constantinopla até a Revolução Francesa, um período aí relativamente curto, porém com bastante conteúdo para ser estudado por nós nas próximas aulas. Após a Idade Moderna, o período contemporâneo, a última das gavetas aí da história geral, da Revolução Francesa, mais precisamente dito, da tomada da Bastilha, da conquista da Bastilha, um episódio histórico da Revolução Francesa lá em Paris, em 1789, até os dias de hoje. Ou seja, nós estamos no período contemporâneo dentro dessa linha da história tradicional, dessa historiografia mais tradicional. Da Revolução Francesa até os dias de hoje é o período contemporâneo. Nesse período, nós vamos estudar a segunda fase da Revolução Industrial, no século XIX, o imperialismo, o neocolonialismo, Primeira Guerra Mundial, entre guerras, nazismo, fascismo, Revolução Russa, crise de 29, Segunda Guerra, Guerra Fria, pós-Guerra Fria, os nossos dias atuais. Tem bastante conteúdo aqui para nós desenvolvermos nas aulas seguintes. Então, o período contemporâneo, nosso período dentro dessa visão de história geral. Mas também, vamos lembrar aqui do Brasil. O Brasil também tem aí a sua própria linha do tempo. Na visão do europeu e na visão tradicional, clássica, o Brasil é dividido em 3 gavetas. Colônia, Império, República. A primeira gavetinha, turma, período colonial, da chegada dos colonizadores de 1500, quando os portugueses garantiram a posse da terra, lá nesse ano de 1500, também conhecido aí popularmente como descobrimento do Brasil pelo Pedro Álvares Cabral. E esse período colonial de 1500, portanto, até 1822,
nesse período que o Brasil pertenceu a Portugal. O Brasil era uma empresa de Portugal, tendo que dar lucro para sua metrópole, para sua conquistadora, colonizadora. No momento que o Brasil se separou, se emancipou dos portugueses, bom, agora o Brasil não é mais uma colônia, o Brasil é um país soberano e independente politicamente. Saindo então dessa parte, dessa fase colonial, já com o Brasil independente, nós temos o período imperial, o período dos reis, Dom Pedro I, Dom Pedro II, e entre o período desses dois reis, dos dois Pedros, o período regencial. Tudo isso a gente vai estudar com calma nas próximas aulas. Esse período imperial aqui do Brasil, da independência do Brasil, 1822, quando agora o Brasil é um país independente, soberano, até 1889, quando o Brasil proclamou a República. O período imperial é o período da monarquia, é a fase histórica do sistema político monarquia, a fase dos reis. E terminou quando o Brasil muda o sistema imperial, monárquico, para republicano, em 1889, lá no golpe da República, pelo Deodoro da Fonseca. Tá? Pessoal, aqui no período republicano, nós temos da proclamação da República, 1889, que a gente acabou de falar, bom, mudou o sistema imperial para o sistema republicano, até os dias de hoje, até a nossa atual presidência. É uma gaveta da história aí bastante rica em detalhes, em assuntos, que nós também teremos aulas específicas para isso. Agora, turma, a gente vai para o quadro, na prática, ver essa linha do tempo, a divisão histórica na chamada linha do tempo.